Bom dia. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a doutora Cristiane de Almeida Leite, assistente da oftalmologia aqui do HU e oftalmologista formada com doutorado pelo HC. E ela vai falar para a gente das afecções oftalmológicas que o clínico precisa reconhecer. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, Luciana. É uma honra poder participar do seminário científico do Departamento de Clínica Médica. E falar de afecções oftalmológicas que podem aparecer no pronto-socorro é uma aula longa. Enfim, são várias afecções que vão cair no colo de vocês, infelizmente, em um pronto-socorro geral. Não vou falar de tratamento, mesmo porque o importante, eu acho que, enfim, a gente vai concluir isso, que vai ser reconhecer as doenças e poder dar o devido encaminhamento para cada um dos pacientes. Não daria tempo de eu falar de tratamento de cada uma das afecções. Então, assim, vou falar de uma forma mais resumida, porque isso é bem longo, e claro que se vocês quiserem futuramente entrar, se aprofundar em algum dos assuntos, eu estou à disposição para a gente poder conversar mais. Não se ofendam, mas meu primeiro slide é sobre anatomia básica. Para os mais novos que viram no internato oftalmo, eu acho que é mais fácil de lembrar, mas, assim, só para relembrar, na hora que eu estiver falando das estruturas, eu acho que eu vou ficar mais para cá, que é melhor para eu apontar. Então, só para relembrar, mais anteriormente, a estrutura que a gente sempre vê quando olha para um paciente é a córnea, que é essa lente convergente transparente, e a vascular, como todas as estruturas que estão aqui no eixo visual, que tudo isso você quer que esteja perfeitamente transparente para permitir que a imagem chegue com a melhor clareza, com a maior nitidez na retina do paciente. Então, na frente do olho a gente tem a córnea, o espaço entre a córnea e a íris a gente chama de câmara anterior, que é preenchida pelo humor aquoso. Logo atrás, então, formando a parte posterior da câmara anterior, a gente tem a íris, que tem esse diafragma que dilata e contrai para aumentar ou diminuir a entrada de luz no olho, que é a pupila, né? Logo atrás da pupila, o cristalino, e aí a câmara posterior do olho, que é preenchida pelo humor vítreo, que é um gel que vai ficando mais liquefeito com o passar do tempo, que dá toda a estrutura para o olho. Quando a gente olha, a parte branca do olho é a esclera, né, que é essa parte que dá toda a estrutura para o globo ocular, e a esclera ela é revestida pela conjuntiva. Então, o que vai ficar vermelho não é a esclera do paciente, né? A conjuntiva, que é uma membrana transparente, vascularizada, que está recobrindo toda a esclera. Os músculos extraoculares se inserem na esclera também. E aí, quando a gente vai falar da parte posterior do olho, que a gente... Enfim, então, o que eu vou ver de sinais e sintomas num paciente que chega com olho vermelho, né? Vou avaliar a hiperemia conjuntival, se ela é maior em direção ao fundo de saco conjuntival, ou se ela é pericerática em volta da córnea, se o quadro é bi ou unilateral, avaliar o padrão de dor do paciente, então, se é uma dor intensa ou é só uma sensação de areia, isso vai ajudar muito no diagnóstico. Se tem presença de secreção e caracterizar a secreção, se é aquosa, mucosa ou purulenta. Avaliar a acuidade visual do paciente de uma forma mais grosseira, mas você vai perguntar como é que está a visão do paciente. Avaliar os reflexos pupilares, se você tem miose ou midríase, se a pupila reage à luz. E avaliar a tensão óculo-digital, é uma avaliação sem propedêutica armada. Você vai lá com os dois indicadores, paciente com o olho fechado, e vai pressionar alternadamente com os indicadores o olho do paciente e compara com outro olho, né, para ver se o olho está mais duro do que um lado do que o outro. Então, avaliando esses 7 sinais e sintomas, vou falar primeiro da conjuntivite aguda, que são os quadros mais frequentes em um pronto-socorro. Conjuntivite aguda, a gente sabe que pode ter várias etiologias, viral, bacteriana ou alérgica, que é bem frequente também.
A hiperemia, em geral, é maior em direção ao fundo de saco, então, em volta da córnea, não é tão hiperemiado, mas, em geral, em direção ao fundo de saco, essa hiperemia vai aumentando. Claro que numa conjuntivite super intensa, o olho inteiro vai estar vermelho. Tem conjuntivite viral por enterovírus, que tem muita hemorragia subconjuntival associado, então tem hiperemia e hemorragia. É menos frequente, conjuntivite por enterovírus, mas, enfim, o mais comum é adenovírus mesmo. Em geral, o quadro começa de forma unilateral, mas muito frequentemente fica bilateral, você acaba tendo uma contaminação do outro olho. O paciente não tem dor, mas ele tem um desconforto, uma sensação de areia, então não é algo que, não é uma dor importante, mas o paciente tem uma sensação de corpo estranho, de alguma areia incomodando o olho. Nas conjuntivites virais, em geral, secreção mucosa, conjuntivite bacteriana purulenta, não tem baixa de acuidade visual, como ele tem secreção na hora que pisca, pode dar uma embaçada no olho, mas não é que seja uma baixa de acuidade que não melhore de forma alguma, e reflexo pupilar e pressão intraocular vão ser normais. Uma coisa que é importante saber é que conjuntivite viral, em geral, é um quadro benigno, autolimitado, que dura de 3 a 7 dias, mas podem acontecer complicações, principalmente nas infecções por adenovírus. Então, são pacientes que, em geral, chegam com um quadro, faz uma semana meu olho ficou vermelho, estava melhorando, mas agora piorou de novo, ficou vermelho de novo, e agora está muito embaçado para eu enxergar, ou o olho fica muito, reinflama, vem com edema de pálpebra, vem com uma inflamação mais exacerbada. Você pode ter, não vão ser vocês que vão tratar, mas aí você pode desconfiar de que alguma dessas duas complicações possa ter ocorrido. Ou você tem infiltrado corneano subepitelial, isso só dá para ver na lâmpada de fenda, não dá para ver a olho nu, mas você, por reação imune contra o adenovírus, ocorrem esses depósitos embaixo do epitélio da córnea. Então, a córnea está epitelizada, mas você vê essas manchinhas que podem estar no eixo visual e baixam muito a... Ou pode ser, então, uma exacerbação da inflamação, e aí o paciente fica com esse depósito de fibrina na conjuntiva tarsal. Na hora que você everte a pálpebra inferior ou a pálpebra superior, você observa essa pseudomembrana, que vai ser encaminhada para o oftalmologista. A gente precisa tirar essa pseudomembrana para você não fazer um symbléforo, uma aderência da conjuntiva com a pálpebra, enfim. Então, são complicações que vão ser tratadas. A gente vai ter que dar corticoide para esses pacientes. Mas é importante que são casos que estavam melhorando e de repente piora e o paciente volta com queixa, tá? Conjuntivite bacteriana, secreção purulenta é bem visível, é bem fácil de diagnosticar. Em geral, são quadros que você inicia antibiótico tópico e o paciente melhora. Eu acho que o que tem que lembrar é de conjuntivite gonocócica, que pode acontecer mesmo em adulto, né, não é só em recém-nascido, que é uma conjuntivite que o gonococo ele é muito agressivo para a córnea, inclusive. Então, se você não tratar rapidamente esses casos, o paciente fica com várias irregularidades corneanas e pode ter uma baixa de acuidade visual depois. Então, assim, é uma conjuntivite hiperaguda, bem intensa, com muita secreção purulenta. Você pode colher cultura, enfim, vai encaminhar para o oftalmo rapidamente, né, mas se colher cultura, o ideal é já entrar com antibiótico imediatamente depois que você colher a cultura, tá? E conjuntivite alérgica é muito comum. Em geral, você vai perguntar se o paciente tem história de atopia, né, e não tem muita secreção, pode estar bem hiperemiado o olho, na hora que você everte a pálpebra, você pode ver essas papilas gigantes, aqui ficou ruim, está muito escuro, mas enfim, você vê essas papilas, e em geral o paciente tem muita coceira no olho, o prurido é intenso, e pelo trauma mecânico de ficar coçando, ele pode ter microdesepitelização na córnea e ter bastante fotofobia também, tá? Então é uma entidade bem frequente que possa aparecer. Aí falando agora de diagnósticos que são mais preocupantes para o oftalmologista pelo risco de perda visual, se você ficar com uma sequela, se ficar com uma cicatriz na córnea, que é a úlcera de córnea. O termo, para oftalmologista, úlcera de córnea, a gente reserva para quadro infeccioso, tá?
Se você teve um trauma mecânico, bateu o olho, desepitelizou a córnea, vai doer, mas não tem infecção, a gente não usa o termo úlcera de córnea para isso, a gente fala que tem uma desepitelização corneana. Se você me falar que o paciente tem uma úlcera de córnea, eu vou imediatamente pensar em infecção, tá? Então, reservem isso para quadros infecciosos, que pode ser, a etiologia pode ser bacteriana, esse risco é maior em paciente que usa lente de contato, né, em geral por pseudomonas. Pode ser herpética, ceratite herpética tem esse padrão que é patognomônico, isso você vai ver também na lâmpada de Fenda, você não consegue, uma lesão maior você até consegue ver a olho nu, você pinga fluoresceína é um corante, aquele corante amarelinho que cora áreas desepitelizadas, e você tem esse padrão de desepitelização dendrítico. Isso é típico de ceratite herpética, não tem outro diagnóstico para ser feito, tá? Pode ser fúngica também, em geral em paciente imunodeprimido, e também em usuário de lente de contato você pode ter úlcera de córnea por acantameba. Claro, todos esses quadros vão ser encaminhados para a gente tratar, para o oftalmo tratar, e tem que encaminhar logo, né, para a gente iniciar o tratamento de forma mais precoce possível. A hiperemia numa úlcera de córnea inicial, ela é pericerática e localizada, mais próxima de onde tiver a lesão inicial. Você vê que a conjuntiva um pouquinho mais distante da lesão é um pouquinho menos hiperemiada do que aqui, que está pertinho da lesão. Em geral, um quadro unilateral. A dor é intensa, o paciente fica muito incomodado, com muita fotofobia, porque a córnea é muito inervada, então dá muita dor, qualquer desepitelização. Se a lesão for no eixo visual, claro que vai abaixar a acuidade visual, e reflexo pupilar e pressão intraocular vão estar normais. O veite anterior também tem várias etiologias, pode ser viral, pode acontecer por toxoplasmose, e as doenças reumatológicas podem cursar com o veite anterior, né, artrite reumatoide, lúpus, todos esses pacientes podem ter episódios de uveíte, espondilite anquilosante, e em geral, então, o paciente chega com uma hiperemia pericerática total, então em volta da córnea inteira está hiperemiado. Em geral, é um quadro unilateral, embora em doença reumatológica você possa ter uveíte bilateral simultaneamente. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Tá. A dor é um paciente que chega, principalmente os pacientes com doença reumatológica que já tiveram outros episódios, é uma dor que é moderada, não é uma bobagemzinha, assim, não está incomodando um pouquinho, é uma dor doída, assim, não é insuportável, não é que o paciente chega com náusea de tanta dor, mas é uma dor importante, assim, então, que você tem que valorizar. Em geral, não tem secreção, ou o paciente pode estar lacrimejando um pouco. O paciente tem baixa de acuidade visual, porque ele tem um processo inflamatório lá na câmara anterior, então tem célula inflamatória boiando no humor aquoso, então a baixa acuidade visual. Se você tiver uma irite, a pupila está em miose, tá? E a pressão intraocular é variável, pode estar normal, alta ou baixa, tá? E vai ser um caso, claro, que a gente vai precisar tratar com corticoide. E aí a quarta entidade, que é aquela que o oftalmologista fica mais desesperado para iniciar o tratamento o mais precoce possível, pelo risco de perda visual irreversível por isquemia das fibras nervosas. Então aqui aquela escavação que é 1/3 do diâmetro do nervo óptico, você perde fibra nervosa e fica com uma escavação total, e isso é irreversível. Então é um caso em que a gente fica desesperado para tratar logo, para reverter esse aumento agudo da pressão intraocular. Só tem que fazer um parênteses que, assim, a principal causa de cegueira irreversível no mundo é glaucoma, mas é glaucoma crônico de ângulo aberto. Então, o paciente tem um aumento da pressão intraocular, a gente não sabe muito bem o motivo, é um quadro que é assintomático, não tem dor, o paciente só vai ter sintoma quando o quadro é muito avançado e ele tiver baixa de acuidade visual, então glaucoma crônico de ângulo aberto é um diagnóstico que tem que ser feito ambulatorialmente, com o paciente fazendo exames de rotina, para você ver fundo de olho e a pressão intraocular, porque não dá sintoma nenhum.
Então, o mais frequente é glaucoma crônico de ângulo aberto. Glaucoma agudo, ainda bem, é muito raro, porque ele acontece em pacientes predispostos a ter um fechamento do ângulo. O ângulo é essa estrutura, esse espaço anatômico feito pela íris e a esclera e a córnea. E no ângulo é onde fica o trabeculado córneo-escleral, que é onde é feita a drenagem do humor aquoso. Então, o humor aquoso ele é produzido pelo corpo ciliar, atrás da íris, passa entre o cristalino e a íris, pela pupila, e vai preencher a câmara anterior e vai sendo drenado pelo trabeculado córneo-escleral. Se você tiver uma anomalia anatômica de ter um ângulo mais estreito, então uma situação, você dilatou a pupila, em que você tem um fechamento angular, ou você tem uma rotação do diafragma írido cristaliniano para frente, você não consegue drenar o humor aquoso, a pressão intraocular vai aumentando. Pressão intraocular normal é até 21 milímetros de mercúrio. No glaucoma agudo, o paciente fica com 45, 60 milímetros de mercúrio. Então, na tensão óculo digital é muito nítida a diferença da pressão entre um olho e o outro. E é um quadro muito florido, né? Então, o paciente vai chegar com uma hiperemia pericerática total, em geral, ainda bem, é um quadro unilateral, e a dor é muito intensa, é das piores dores, assim, paciente que teve cólica nefrética e glaucoma agudo, pessoas muito azaradas, em geral falam que a dor do glaucoma agudo é pior do que dor de cólica nefrética, que já é desesperadora, assim. Então, é uma das piores dores, o paciente chega vomitando, nauseado, com dor, né? Não tem secreção, pode ter um pouquinho de secreção aquosa. A baixa de acuidade visual é muito importante. Agudamente, não é que você já destruiu o nervo óptico. Agudamente, a baixa de acuidade visual acontece pelo edema da córnea. Então, aqui dá para ver, embora esteja um pouquinho mais escura, no olho normal, você consegue ver a pupila, a íris bonitinha através da córnea, e aqui está tudo mais embaçado, porque o aumento da pressão intraocular faz com que o endotélio, que é o que da córnea, que é o que mantém a córnea transparente, pare de funcionar, então a córnea edemacia. E a clássica pupila em médio midríase fixa, que você está com esse bloqueio pupilar, que é um ciclo vicioso, né? Você não consegue drenar, então esse bloqueio pupilar aumenta, então a pupila não reagente à luz em médio midríase. E a tensão óculo digital, o olho está uma pedra. Então esse é o caso que tem que estressar para encaminhar o mais rápido possível para a gente iniciar todos os medicamentos para baixar o mais rápido essa pressão intraocular. Tá. Aí eu vou falar agora das coisas um pouco mais tranquilas, que não necessariamente são urgências, mas que ocasionalmente vão aparecer lá no pronto-socorro. Alterações da conjuntiva. Pinguécula é essa alteração da conjuntiva que não invade a córnea, então essa é uma alteração do colágeno e vascular, fica essa bolinhazinha aqui em geral no canto medial, mas você pode ter no canto lateral também, que pode inflamar, ficar um pouquinho vermelha, enfim, é benigna, nada a fazer, não precisa nenhuma correria, né? Quando esse feixe de colágeno alterado, elastina, você tem esse feixe vascular que invade a córnea, a gente chama isso de pterígio, que pode ocasionalmente inflamar também, e a gente precisa, tem alguns casos que vão ter indicação cirúrgica, não é caso de pronto-socorro também, mas pode aparecer, então é bem fácil de reconhecer, enfim, o resto da córnea está tudo normal, e você só tem esse feixe fibrovascular invadindo a córnea. De tecido mais profundo, a gente pode ter uma episclerite, então uma inflamação embaixo da conjuntiva, que é isso, é uma hiperemia bem localizada, ela demora um pouco para melhorar. O tratamento em geral é com anti-inflamatório tópico não hormonal. E um quadro mais grave é a esclerite, que está associado a pacientes com doenças reumatológicas, que pode ter uma evolução mais grave, você pode até ter necrose de esclera em casos muito graves, mas que no pronto-socorro não vão exigir nenhuma abordagem importante, mas que ocasionalmente vocês podem ver esses casos. Corpo estranho corneano, eu acho que não vai muito para um PS de clínica, porque em geral são aqueles pacientes, você vai perguntar a história ocupacional, o cara é serralheiro, marceneiro, pedreiro que estava martelando alguma coisa, e ele vai contar que voou um corpo estranho no olho. Eu acho que isso não é muito frequente para aparecer, mas
enfim, talvez isso vão abrir ficha para cirurgia. Mas, enfim, tem que ser encaminhado para o oftalmologista, porque a gente tem que anestesiar e na lâmpada de fenda tirar esse corpo estranho, né? Corpo estranho tarsal na pálpebra superior, se você conseguir everter a pálpebra, às vezes dá para você tirar. Mas, enfim, eu acho que é mais fácil encaminhar para o oftalmo retirar, né? Hiposfagma, assim, o paciente assusta, mas esse é o caso que não tem que ter preocupação nenhuma. Hiposfagma é o termo que a gente usa para hemorragia subconjuntival. O paciente não tem nenhum sintoma. Muitas vezes ele acorda, ele nem percebeu que tem nada, alguém olha para ele e assusta, porque tem um vermelhão no olho, e aí ele acaba procurando pronto-socorro, né? É bem fácil de identificar, porque não é hiperemia, né? É hemorragia subconjuntival, é que nem um hematoma na pele. Pode acontecer por manobra de Valsalva, por um trauma mecânico, foi coçar o olho, ou bater um cílio, paciente que tem alguma fragilidade vascular, e ele não tem sintoma nenhum, não dói, não baixa a visão, não coça, não acontece nada. Você só vai orientar o paciente que demora uns dias, como qualquer hematoma, para reabsorver, e vai ficar tudo bem. Então, esse é o melhor, se for para ter alguma coisa, é para ter isso no olho, né? Olho seco, principalmente em momentos como agora, que o tempo está muito seco e o paciente já tem uma produção da lágrima pior, são casos em que o paciente pode chegar com muito incômodo, com fotofobia. Às vezes, um olho seco grave faz essa ceratite punctata. Você pinga fluorescina, tem um monte de pontinho que cora na córnea, é muito desconfortável. Claro que esse paciente vai ter que usar lubrificante para substituir a produção da lágrima dele, que não está boa, mas não é um caso de urgência, que a gente vai ficar super estressado de encaminhar o paciente. E coisas que aparecem também com muita frequência e que aí são bem ambulatoriais, né? Mas, enfim, blefarite e ordelo. Blefarite é essa disfunção das glândulas sebáceas especializadas que a gente tem em toda a borda palpebral, que são as glândulas de meibômios, que em alguns pacientes você tem um aumento da produção dessas glândulas, e aí você tem um aumento da produção de sebo mesmo na borda palpebral, o paciente fica com essas caspinhas, você fica com uma inflamação de toda a borda palpebral, e como isso altera a lágrima tem essas 3 camadas, né? A camada mucosa, a camada aquosa e a camada oleosa. As glândulas de meibômios produzem essa camada oleosa. Mas se você tem um aumento muito grande dessa camada, você desestabiliza o filme lacrimal. Então, o paciente fica com sintoma de olho seco por um aumento da camada lipídica. Então, o sintoma de um paciente com blefarite é de olho seco também, né? E quando você tem uma obstrução, por esse aumento da produção da glândula sebácea, você tem uma obstrução de um dos ductos, a glândula fica obstruída, acaba inflamando e forma o ordelo, que pode ser externo ou pode ser interno, depende de qual glândula de meibômios foi acometida. Então, esse não é uma causa de olho vermelho, né? O olho está calmo, o problema é a pálpebra que está vermelha e inchada. Enfim. Em adulto, saudável, é muito difícil disso virar uma celulite periorbitária, uma celulite orbitária. Em geral, é um quadro localizado que vai melhorar. Então, também não tem nenhum desespero no encaminhamento. Acho que o diagnóstico diferencial de olho vermelho é isso. Então, eu vou falar agora de algumas outras urgências oftalmológicas, começando pelas queimaduras oculares. Também não acho que é difícil isso chegar num PS de clínica, mas eu vou citar, porque eu acho que tem uma parte de educação da população geral, quando a gente fala em queimadura química, né? Então, qualquer produto químico que voe no seu olho, se ele for ácido, ele vai desepitelizar as camadas mais superficiais, claro que vai dar sintoma, vai doer, vai arder, você pode ter uma desepitelização total da córnea se voar uma substância química no seu olho, mas a nossa grande preocupação são com as substâncias com pH básico, né, como a bendita da soda cáustica, porque a queimadura, ela vai se aprofundando enquanto o agente químico estiver em contato com o olho. Então, se você não lavar o olho, você pode derreter a sua córnea, ter uma perfuração corneana pela queimadura
com um produto com pH básico, né? Então, eu acho que o que tem que... Enfim, e você pode ficar com sequelas horrorosas, né? Ficar com Symblepharon, uma adesão da conjuntiva com a pálpebra, ter cicatriz corneana, cicatriz conjuntival, ter um olho seco gravíssimo. Então, o que eu acho que tem que sempre lembrar é que sempre tem que lavar o olho com que voou o produto químico imediatamente, antes de mandar para o oftalmologista. Depois a gente vai ver o que desepitelizou, o que vai ter que fazer, se vai pôr lente de contato terapêutica, se vai ocluir, mas o mais importante é tirar o agente químico do olho. E, na verdade, é isso que eu acho que tem que ter essa parte de educação populacional, o ideal é que o paciente lave o olho antes de ir para o pronto-socorro. Então, assim, voou qualquer produto químico no seu olho, enfia o olho debaixo da torneira e lava o olho. Então, é uma parte de orientação populacional. Antes de ir para o pronto-socorro, lavar o olho, tá? Que você diminui muito o risco de sequelas. Vou lembrar também da queimadura por radiação UV, que é a ceratite fotoelétrica, que é a bendita queimadura do soldador que não usou o capacete. Então, o cara foi fazer uma solda, radiação da solda, o calor, radiação UV, faz uma ceratite punctata difusa, então ficam micropontos desepitelizados na córnea. Em geral, isso acontece 6 horas depois. Então, o cara fez a solda, foi para casa, aí ele chega no PS de madrugada, morrendo de dor, não tem corpo estranho, a reepitelização da córnea é muito rápida. E, em geral, eles querem que pingue colírio anestésico, mas colírio anestésico, ele quebra a junção intercelular, as tight junctions. Então, anestésico dificulta a reepitelização. Então, não é para ficar pingando anestésico. É para fazer um curativo oclusivo, colocar pomada, enfim, tudo para melhorar a dor do paciente, mas, idealmente, não anestesiar, tá? Mas é uma entidade bem comum, a ceratite fotoelétrica. E agora, falar de urgências oftalmológicas, que são bem para encaminhar logo para o oftalmologista, que são os quadros de baixa súbita de visão. Baixa súbita de visão sempre vai ser um quadro grave, né? E pode acontecer por oclusão vascular. O pior de tudo é você ter uma oclusão da artéria central da retina, que é um infarto retiniano. Você teve um trombo na artéria central, e você vai ter uma isquemia da retina inteira. O prognóstico visual de oclusão de artéria central é muito ruim. Mas, idealmente, você tem que reconhecer esse quadro. Então, se você for fazer uma oftalmoscopia direta, você vai ver aqui, né, a retina laranjinha, bonitinha. Aqui a retina está branca, pela isquemia, a retina edemacia, então fica super branca. A parte da mácula fica a tradicional mácula em cereja, porque essa parte ela é mais fininha, então você vê melhor os vasos da coroide aqui, né? Então, não é que ela está mais vermelha, ela está meio com a cor normal, e o resto da retina é que está branca e edemaciada. As artérias vão estar... Podem ter áreas que elas estão bem ocluídas mesmo, né? E, idealmente, o paciente tem que chegar antes de 6 horas do início do quadro no pronto-socorro. É difícil disso acontecer. E mesmo chegando antes de 6 horas, você tem que encaminhar o mais rapidamente para o oftalmo, para a gente tentar fazer algumas manobras, para tentar ver se o trombo migra para os ramos mais periféricos, para pelo menos você ter uma isquemia mais na periferia da retina e não da retina inteira. Então, você vai tentar baixar a pressão intraocular com manitol, apertar o olho com tonômetro mesmo. Às vezes você lanceta a câmara anterior para drenar um pouco o humor aquoso, para ver se você consegue fazer com que esse trombo migre. É muito ruim o prognóstico, em geral nada disso funciona muito bem, mas se o paciente chegar antes de 6 horas, baixou, então faz 1 hora, o quanto antes puder ser encaminhado é melhor. Outra oclusão vascular é a oclusão da veia central da retina. Se você for fazer a fundoscopia, você vê isso, as veias engurgitadas e bem tortuosas, e tem hemorragia retiniana difusa por toda a retina. Então, essa é uma imagem típica de oclusão de veia central, claro que vai baixar a visão também, né?
Descolamento de retina também causa baixa súbita de visão. Sempre você vai perguntar o risco maior em alto míope, né? Então, o paciente tem uma baixa súbita de visão, às vezes nem perdeu a visão central, que não descolou toda a retina ainda, descolou só a parte superior aqui nesse exemplo. Então, ele tem uma perda de campo visual, então ele vai falar, não, estou com uma mancha aqui em cima, fixa, né? Ou estou com uma mancha aqui na lateral. Enfim, você vai suspeitar de descolamento de retina, principalmente se esse paciente for automíope, né? Então, descolamento, por quê? Automíope tem um olho grandão, então a retina é bem fininha e mais predisposta a fazer rasgos, se você tiver alguma atração do vítreo com a retina. Aí o vítreo entra por essa rotura e separa a retina da coroide, faz esse bolsão e isso é uma urgência oftalmológica. Quanto antes você operar, melhor o prognóstico visual. Então, não é tão triste quanto as oclusões vasculares. Assim, descolamento de retina tratado precocemente tem um bom prognóstico de recuperação. Descolamento regmatogênico, desses descolamentos de pronto-socorro, né? Regmatogênico é quando tem rotura. Não descolamento tracional por retinopatia diabética, né? E são casos piores. E, finalmente, falar de edema de papila, nos quadros de baixa súbita de visão, né? A gente reserva o termo papiledema para quando o paciente tem hipertensão intracraniana. Então, assim, se falar para mim que o paciente tem papiledema, eu vou pensar que ele tem uma hipertensão intracraniana que, inicialmente, não cursa com baixa de acuidade visual, né? Então, é só para a gente... claro que uma hipertensão, um papiledema crônico, que, enfim, você não consiga resolver, você vai começar a ter uma atrofia do nervo óptico, mas agudamente papiledema não dá baixa de acuidade visual. Edema de papila que baixa a acuidade visual, a gente tem que pensar em neuropatias ópticas. Mais frequente, neuropatia óptica inflamatória, que é a neurite óptica, que é bem típica de esclerose múltipla, né? Então, você vai fazer o fundo de olho, a papila tá borrada, tá edemaciada, é um quadro bem típico, né? Mas isso também pode acontecer em neuropatias ópticas isquêmicas, em quadros compressivos, em quadros infiltrativos, em quadros agudos de neuropatia óptica tóxica, por exemplo, por metanol, em oftalmopatia óptica carencial, com deficiência de vitamina A. E o paciente chega, então, com um quadro de baixa súbita de visão. Em geral, tem dor associada, porque o nervo óptico está inflamado. Então, quando o paciente movimenta o olho, ele tem uma queixa de dor, não é super intensa, mas é uma queixa presente. Você pode testar a visão de cor de um paciente com uma neuropatia, porque quando o nervo óptico está doente, a visão de cores piora. Então, você pegar uma tampa de caneta Bic vermelha, o paciente vai ver o vermelho com o olho normal, no olho que tem a neuropatia, o vermelho está menos intenso. Então, isso é muito típico de neuropatia óptica. E testar reflexo pupilar, né? Que a gente vai ter o defeito aferente relativo quando o nervo óptico não está funcionando direito. Então, defeito aferente, eu jogo a minha luzinha na pupila do olho saudável, então o estímulo luminoso faz com que o meu olho faça miose. E a gente tem o reflexo consensual, então o olho doente também vai fazer miose. Então os dois olhos estão em miose. Aí na hora que eu vou colocar a luz, vou transportar a luz para o olho com a neuropatia, esse estímulo da luz não vai fazer com que o olho tenha miose e também não vai fazer o reflexo consensual. Então você está tendo um defeito da aferência. Então, paradoxalmente, na hora que eu estou trocando a luz para o olho com a neuropatia, vai dar a impressão que na hora que eu jogo a luz nesse olho, a pupila dilata. Não é isso, é que já na hora que eu tirei a luz daqui, você deixou de ter o reflexo consensual, então a pupila vai voltar para o tamanho normal dela. Mas é essa a impressão que eu tenho na hora que eu vou pesquisar o reflexo pupilar. Então eu vou jogando a luz alternadamente no olho bom e no olho com a neuropatia, e aí eu vou ver isso, eu jogo no olho bom, a pupila contrai, e aqui também, eu jogo no olho bom, a pupila dilata. Isso é um defeito aferente relativo, que é típico de uma neuropatia óptica, tá? Então, baixa súbita de visão. Bom, uma coisa que vocês acabam pedindo para a gente ver, né, se o paciente tem edema de papila quando ele tem uma hipertensão que não está controlando, enfim, então tem a suspeita do paciente ter uma emergência hipertensiva. E o edema de papila, nesse caso,
ele não é só um borramento da papila. Na emergência hipertensiva, você tem, primeiro, uma arteríolo-constrição super importante, e o edema está acompanhado de hemorragias e exudatos duros, porque você começa a ter extravasamento do conteúdo intravascular para a retina, né? Então, o edema de papila de emergência hipertensiva é mais horroroso ainda, né? Quando a gente vai olhar. E aí eu vou falar da parte que eu gosto, que é neurooftalmologia. Então, vai aparecer no pronto-socorro um paciente que vai falar que o olho entortou ou que ele está enxergando duplo. E aí são casos em que, assim, o quadro oftalmológico, na verdade, é uma expressão de um problema ou neurológico ou de uma alteração metabólica que está atrapalhando toda a motilidade ocular. Então, o que pode... O paciente está estrábico, está com diplopia, o que pode estar acontecendo? Ou você tem um problema da inervação dos músculos extraoculares, que a gente tem basicamente 3 músculos extraoculares, né? Que vão inervar toda a musculatura extraocular. Então, vai acontecer por causas neurológicas, AVC, aneurisma, desmielinização, compressão por tumor, paciente com hipertensão intracraniana crônica, tradicionalmente doença metabólica mal controlada, diabetes, costuma dar isquemia dos nervos cranianos, e aí o paciente vai aparecer com estrabismo, e traumatismo crânioencefálico, que não vai para a cirúrgica, né, mas, enfim, são as coisas que vão causar uma paralisia da inervação da musculatura extraocular. Então, o paciente vai ter visão dupla, que você vai perguntar se a visão dupla a imagem está separada na horizontal ou na vertical, isso é importante para você fazer a sua hipótese diagnóstica. Se essa sensação de diplopia é constante ou é intermitente, e você vai ver se tem alteração da pálpebra e da pupila também para você poder fazer a sua avaliação. Na paralisia do terceiro nervo craniano, ela pode ser completa ou incompleta. O terceiro nervo craniano é um coitado que trabalha muito para o olho, né? Ele inerva reto medial, reto superior, elevador da pálpebra superior, reto inferior e oblíquo inferior. E pupila, né? Porque as fibras parasimpáticas correm junto com o terceiro nervo para fazer a miose da pupila. Então, uma paralisia de terceiro nervo craniano, ela pode ser incompleta ou completa. Mais frequentemente, ela aparece de uma forma incompleta. O núcleo, na verdade, o terceiro nervo craniano, ele está lá no mesencéfalo, ele é formado por vários subnúcleos, porque é um monte de músculo para inervar, né? Mas eles estão lá no mesencéfalo e ele é ipsilateral. Então, do lado que aparecer o estrabismo, é o mesmo lado da lesão no sistema nervoso central desse paciente. Se for uma paralisia completa, o paciente vai estar com estrabismo divergente, porque o reto medial não funciona, então o meu olho vai ficar desviado para fora, o olho não eleva, o olho não abaixa, ele vai ter pitose palpebral e vai ter midríase. E aí a gente sempre tem que lembrar que quando o terceiro nervo sai do mesencéfalo, o fascículo dele tem aquela íntima relação com a artéria comunicante posterior. Então, um terceiro nervo craniano que apareça e seja completo, tenha a pupila envolvida, você sempre tem que pensar em aneurisma de comunicante posterior, você tem que pensar em compressão do fascículo do terceiro, tá? Porque as fibras parasimpáticas que estão correndo junto com o fascículo, com as fibras motoras do terceiro, elas ficam mais na parte externa do fascículo. Então, a primeira coisa a ser comprimida são as fibras que vão fazer a miose. Então, o paciente... A primeira coisa que vai aparecer é a midríase, então o paciente vai estar anisocórico. À medida que essa compressão aumenta, vão aparecendo as alterações motoras também. Então, terceiro nervo é sempre preocupante, né? Aqui é um exemplo de uma paralisia de terceiro par. Oftalmologista tem chilique quando o residente chega para discutir um caso de terceiro par à esquerda. Não tem um par à esquerda e um par à direita, né? Então, à esquerda só tem um nervo. Então, se você tivesse ter uma paralisia de terceiro nervo à esquerda. Esse é um caso de paralisia de terceiro par, tá? Os 2 olhos do paciente estão congelados em divergência. Esse paciente é um paciente que fez uma ressecção de um pinealoma, e aí, enfim, na hora da ressecção, comeu o núcleo do terceiro dos 2 lados, né? Então,
era um pineloma de 7 centímetros, né? Então, tinha bastante compressão. Então, esse é um paciente que tem pitose total, os 2 olhos estão em divergência, os 2 olhos não elevam, não abaixam e tem midríase fixa nos 2 olhos. Então, esse é um caso de terceiro par, tá? Coitadinho do paciente. Ele tinha alteração cerebelar também, de marcha, enfim, porque era uma lesão bem extensa. Paralisia de quarto nervo craniano é menos frequente de chegar no pronto-socorro de clínica, porque paralisia de quarto é mais frequente em traumatismo crânioencefálico, porque é um nervo que tem um trajeto bem longo intracraniano, e não é muito acometido em doença metabólica, assim, diabetes pega mais o sexto nervo, diabetes mal controlada, né, pega mais o sexto nervo, mas, enfim, pode aparecer. Se a lesão for no núcleo, o quadro é contralateral, porque o quarto nervo craniano cruza, né? Então a lesão está de um lado, se o problema for no núcleo, vai estar lá no comecinho da ponte do lado contralateral. E como o quarto nervo craniano, que é o troclear, ele inerva o oblíquo superior. O oblíquo superior é um músculo que faz o abaixamento do olho. Então, se o oblíquo superior para de funcionar, esse olho fica mais alto e o paciente fica com uma hipertropia. Então, ele vai ter queixa de estrabismo vertical e torsional também. É difícil do paciente informar torção, mas ele vai ter uma diplopia vertical. O problema é que, em geral, o estrabismo... Desculpa, deixa eu só... O estrabismo vertical, ele é bem discreto. Então, o paciente chega lá no pronto-socorro falando que está com diplopia, e você olha para ele e fala, mas ele não está estrábico. Assim, não dá para falar que tem um tá um pouco mais alto, claro, mas não dá para falar, não, tem um desvio vertical mesmo aqui. Então, o que é importante, se o paciente falou que está com diplopia vertical, é você fazer o teste do sinal de Biuchowski, que ele exacerba essa hipertropia e aí pode ajudar no diagnóstico, que é esse teste de inclinar a cabeça. Se você inclina a cabeça do paciente para o lado do olho que não tem a paralisia de quarto, você não vê desvio vertical nenhum. Se você inclina para o lado do olho acometido, o desvio vertical fica mais aparente, né? Então, é um teste clínico bem tranquilo para fazer, para você suspeitar de uma paralisia de quarto nervo, tá? No fundo de olho, daria para ver ciclotorção, mas isso é uma coisa bem que o oftalmologista é que vai procurar, né? E a paralisia de sexto nervo, que é um nervo que ele é mais acometido em quadros metabólicos, enfim, que é o nervo que inerva o reto lateral. Então, o reto lateral parou de funcionar, eu fico com estrabismo convergente. O núcleo do sexto fica na ponte, né? Tem essa íntima relação com o sétimo, né? E ele é ipsilateral. E aí, na paralisia de sexto, o paciente tem um estrabismo convergente. Então, aqui, essa paciente dá para a gente ver, né, que esse olho está desviado. E na hora que você tenta que ela faça a abdução desse olho, ela não consegue sair nem da linha média. Então, essa é uma paciente com uma paralisia do reto lateral direito. Aqui é um estrabismo convergente menor, mas à esquerda, mas na hora que você faz a abdução, ela consegue sair da linha média, mas você vê que ela tem uma diminuição de força, comparando principalmente com o olho normal, né? Então dá para ver que aqui ela não consegue abduzir bem. Então é um quadro bem típico. Em geral, recupera, paciente diabético, então por uma isquemia mesmo, da vasa nervorum do sexto nervo, em geral são quadros que recuperam depois de algum tempo, mas enfim, você vai sempre fazer uma investigação neurológica nesses casos. E aí vou falar um pouquinho, então assim, o paciente chegou lá com queixa de diplopia ou com estrabismo, o problema pode ser a inervação do músculo, mas o problema pode ser também na junção neuromuscular, que é a nossa famosa miastenia gravis, né? Então, o problema é na conexão do nervo com o músculo, que você tem a doença autoimune que vai fazer com que o paciente tenha episódios de fraqueza muscular. E
para quem faz estrabismo, como eu, assim, a miastenia pode simular qualquer paresia de nervo craniano, né? Então, enfim, é a grande imitadora de outros quadros. Então, a gente nunca pode deixar de pensar nesse diagnóstico. Claro que se o paciente tiver um quadro sistêmico de fraqueza muscular, ajuda, mas pode ter miastenia só ocular, né? Então, e aí é isso, chega uma paciente com pitose, que o olho não aduz direito, não eleva muito bem, será que ela tem um terceiro incompleto? Você pode pensar, bilateral, né, na verdade, aí você vai ficar mais preocupado. Pode te deixar nessa dúvida, né? O que tem de diferença é a flutuação do quadro ao longo do dia e a fatigabilidade, né? Então, o paciente tem horas que fica sem pitose e tem horas que tem a pitose palpebral. Então, chegou falando que em alguns momentos tem diplopia e outros momentos não tem nada de estrabismo, né? E aí, se ela chega no pronto-socorro assim, sem pitose palpebral, você pode fazer testes de fatigabilidade. Você pede para a paciente ficar olhando para cima por alguns minutos. Se ela tem miastenia, esse esforço de tentar ficar olhando para cima, você começa a ver a pitose palpebral. Ou, se ela já chega com a pitose, você faz teste do gelo. Você coloca gelo e aí melhora a pitose. São coisas bem básicas, não precisa nem fazer teste com tensilon, assim, que te fazem suspeitar de miastenia, num quadro que você poderia estar pensando em paralisia de nervo craniano. E, finalmente, o problema pode ser a inervação, pode ser a junção neuromuscular, e o problema pode ser o próprio músculo, né? Você pode ter os estrabismos restritivos, como na orbitopatia de Graves, em que o problema, o olho não consegue abduzir, não é porque esse reto lateral está fraco, é porque o reto medial está tão aumentado que ele faz uma restrição na minha abdução. Então, a inervação do músculo é absolutamente normal. O problema é o próprio músculo. Ou você pode ter miopatias, miopatia mitocondrial, em que o músculo que não está inervado direito, mas o músculo não tem força para fazer a movimentação ocular. Claro que Graves tem outros comemorativos que não vão te fazer confundir muito com uma paresia de terceiro. O olho não aduz direito, mas assim, o mais frequente em Graves, em orbitopatia de Graves, é ter retração palpebral, diferente da pitose lá do terceiro. 90% das orbitopatias tem retração palpebral, né? 60% tem exoftalmia e 30% tem estrabismo e diplopia. Então, assim, essas outras alterações do exame acontecem com muito mais frequência do que o estrabismo e a diplopia, para você desconfiar que aquele paciente tem Graves. A faces de Graves é muito típica, né, de exoftalmia e retração palpebral. Muita coisa, nem sei se eu já passei do tempo, como que eu tô de tempo? Tá, eu coloquei, isso também não chega no pronto-socorro de clínica médica, mas eu só coloquei uns casos de trauma, porque é isso, assim, só para lembrar, se chega um paciente que tem uma história de um trauma direto ocular, bateu alguma coisa no olho, sempre dá uma olhada se a pupila não está desviada, se não tem um coágulo, entre aspas, né, isso aqui é a íris saindo para fora, para nem encostar no olho desse paciente, né? Se você suspeita que pode ter uma perfuração ocular, nem curativo compressivo você vai fazer. Claro que tem que ser um caso que tem que ser encaminhado para a gente operar o mais rápido possível. E a gente também pode ter trauma contuso, um trauma fechado, o paciente levou uma bolada no olho, e às vezes num olho mais claro você consegue ver isso. Um ifema, que é esse sangramento dentro da câmara anterior, que faz esse nível de sangue, né? E claro que isso dá uma uveíte, baixa de acuidade visual, tem que ser tratado, mas o ifema é uma coisa que às vezes pode ser observada num paciente que tenha tido um trauma contuso fechado, né? Não tem perfuração, nada, mas é um achado. Então, finalmente, agora vocês já sabem tudo de oftalmologia no pronto-socorro. Tudo. O que eu acho que é importante guardar? Primeiro, o principal motivo de ida no pronto-socorro é olho vermelho, e a maioria dos casos é conjuntivite ou essas hiperemias mais inespecíficas, episclerite, um pterígio inflamado, às vezes nem olho vermelho, é um ordelo, na verdade. Então, a maioria dos casos é bem tranquila, não vai ter uma preocupação de encaminhamento imediato.
que eu acho que é importante de conhecer um pouquinho, saber que existem um pouco de todas essas entidades oftalmológicas, é conseguir identificar os casos que têm risco de perda visual irreversível. Glaucoma agudo, suspeitar de úlcera de córnea, pela história do paciente, se ele tem um descolamento de retina ou uma oclusão vascular, e com isso conseguir encaminhar precocemente para o oftalmologista, né? E também identificar aqueles casos que são da clínica médica e que a manifestação ocular é o aviso de que tem um problema clínico, seja ele neurológico, seja uma emergência hipertensiva, seja um paciente com uma miopatia ou com uma orbitopatia que tem que ser encaminhado para o endócrino, enfim. Então, vocês terem a serenidade para dentro de todo esse monte de diagnóstico, conseguir identificar quais aqueles que tem que ter um encaminhamento e para quem encaminhar, né? Acho que é isso, gente. Cansei vocês, mas muito obrigada. Cris, muito legal, muito obrigada. Eu queria te perguntar uma coisa em relação à oclusão da retina arterial, porque isso equivale a um AVC, não é? Então, eu sempre fico na dúvida, quando eu pego um caso como esse, além de mandar normalmente eu mando pelo CROSS, para o HC, para uma avaliação do oftalmo, só que não volta, eu não sei se fica lá, porque aí teria que continuar com as condutas para AVC, né? Investigar a fonte embólica e tudo mais. Geralmente não volta, mas deveria fazer, se é um dia que vocês estão aqui, por exemplo, fica por aqui, a conduta é igualzinha do AVC, não é? Não tem, a gente não faz trombólise, só trombólise não funciona. Só investigar a causa. Tem que investigar a causa. Oftalmo, claro que a gente encaminha para investigar a causa, né? Tá. O que fica é para a gente acompanhar a parte oftalmológica mesmo. E na fase aguda, a conduta oftalmológica é mais diagnóstica. A conduta oftalmológica, se chegar antes de 6 horas, tentar, a gente tenta correr manitol, que aí assim, você diminuindo a pressão intraocular, você tenta que o êmbolo migre para os ramos mais periféricos, você tenta desentupir mesmo ali a artéria. É muito ruim o prognóstico, assim, eu nunca vi um caso que tenha ficado com uma visão minimamente boa, mas tem que tentar, assim, a gente coloca o tonômetro e aperta bem a câmara anterior para tentar aumentar a pressão, para ver se dá uma migrada no êmbolo, você pode lancetar a câmara anterior para sair um pouco de humor aquoso e descomprimir o olho, mas nada funciona direito. Mas você tem que tentar, não vai deixar. Então, assim, se chegou antes de 6 horas, você tenta fazer. Mais de 6 horas, e geralmente eles chegam depois, né? É muito frequente. 24 horas. Porque o paciente abaixa a visão, sei lá, sempre fica na esperança que daqui a pouquinho melhora. 6 horas é um tempo curto, né? Assim, vai que daqui a pouquinho melhora. É muito difícil. Mas mesmo assim, os raros casos que eu vi chegando com 6 horas também fica muito ruim. E o mais importante é encaminhar para ver se o quadro é vascular ou neurite, né? Sim. Porque a gente fica também no escuro aí. Claro. Pode Essas ser amauroses aí. Pode ser Já peguei algumas amauroses aqui no pé do cavalo. Sou azarada. Amaurose unilateral, assim. Glaucoma... Mas o quadro assim, clínico é mais florido, né? Você consegue salvar, assim, vendo na hora, você vai mandar correndo, mas você consegue. O problema é de oclusão arterial, a gênese é muito ruim. Não tem o que fazer. Glaucoma você consegue reverter, assim, dá tudo certo. Cris, uma pergunta. Se você vai usar algum medicamento que pode eventualmente gerar um glaucoma agudo, antes de usar o medicamento, antes de prescrever, você precisa mandar o paciente para um oftalmo? É melhor. O pessoal da gineco manda que vai usar para bexiga hiperativa, porque são medicamentos que podem dar alguma midríase, e num paciente predisposto a ter glaucoma agudo, pode ter uma oclusão de ângulo. É muito raro. Então, assim, acho que tem que mandar ambulatorialmente para avaliar, mas a gente vai ver isso, se o paciente é um paciente que tem um ângulo oclusível ou não. Se ele não tiver, não tem problema nenhum de usar a medicação, né? Se o paciente tem glaucoma crônico de ângulo aberto, não tem problema nenhum de usar a medicação,
Que uma coisa Sim. né, não vai ter oclusão angular para você prescrever qualquer medicamento que possa dar algum tipo de midríase, né? Então, é melhor, se vai prescrever para uso crônico, é melhor avaliar antes. A gente vê muito pessoal da gineco, o pessoal da gineco manda muito para a gente no ambulatório. O que é alta miopia? Alta miopia, mais do que 5 a gente considera alta miopia. Mas, assim, esses casos de descolamento de retina, em geral, assim, é paciente que tem mais que 8, 9 de miopia, que o diâmetro anteroposterior é muito grande. Mas, enfim, pode acontecer com qualquer um. Obrigado. Imagina. Eu vou fazer mais uma. Eu sei que não é tratamento, mas como é que a gente tem... Não, o SUS é complicado com oftalmo na emergência, né? Não tem. Não. Só tem... A única coisa que a gente consegue, né, realmente, se é emergência, é mandar para o CROSS-OHC. Sim. Agora, as conjuntivites, né? O clínico poderia fazer o tratamento inicial? Pode, tudo, nessa fase. Num quadro porque inicial, a maioria é viral, né? Num quadro inicial, você vai orientar a cuidar do local. Tá. Compressa fria. Eu prefiro nem soro fisiológico, nem água boricada, porque eu acho que irrita mais a pele. Com água filtrada, gelada, e colírio lubrificante. Até, é muita coisa para falar. Colírio lubrificante, idealmente, sem conservante. Tudo encarece para o paciente, mas assim, porque é melhor para o filme lacrimal não ter conservante. Que são cuidados locais básicos, assim. Se tiver muito purulento, prescrever colírio antibiótico, acho super tranquilo. O que a gente usa em geral é quinolona hoje em dia, a gente não usa mais para criança, aqui não vão ver criança, mas para criança tobramicina, mas para adulto, ciprofloxacino. Sim. Então dá para fazer uma prescrição inicial. Porque às vezes é necessário. Mas é isso, aí o paciente volta, eu tive há uma semana e agora eu estou com baixa de visão, pode estar com infiltrado, não tem jeito, vai ter que encaminhar. Não tem jeito. Mas uma orientação inicial dá para fazer, tranquilamente. Tá, assim. Muito obrigada, nossa, ajudou muitíssimo. Mas é muita coisa, então se vocês quiserem... É mesmo. Gente, não dava. Eu que agradeço, foi uma honra.